Bom dia, meus queridos, tudo bem? Desejo para todos um feliz domingo. Vamos fazer uma homilia da passagem de Gênesis, capítulo 14. E a gente lerá a partir do versículo 14. É Gênesis 4, a partir do versículo 14. Vamos lá, diz o seguinte: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Somente até aqui. Bem, nós estamos diante de uma passagem que ela tem se tornado um ponto de controvérsias, ou por que não dizer, alguns têm levantado uma polêmica sobre quem seria a mulher de Caim. Outros ainda vão mais além e dizem, com base neste relato, que já havia na Terra humanos antes de Adão. Eu tenho aqui uma enciclopédia de dificuldades bíblicas que o autor ele defende esse posicionamento, que Adão não foi o primeiro habitante da Terra, que antes de Adão já existiam seres humanos na Terra. Nós temos também o posicionamento do Dr. Russell Norman Champlin no seu Antigo Testamento interpretado, e Champlin ele também defende esse posicionamento, que antes de Adão já existia uma raça, o que eles chamam de a raça pré-adâmica, sendo que Adão não foi o primeiro homem a ser criado. Então, uma das bases que eles encontram é exatamente neste relato, porque, veja bem a fala de Caim. O que Caim diz: Eis que hoje me lanças da face da terra, e de tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ora, a partir deste relato nós vamos entender o seguinte: Até aqui o relato nos mostra que Adão tinha quantos filhos? Tinha Caim, o primogênito, e tinha Abel. Então até aqui a gente só vê esses dois filhos de Adão. E como é que de repente, já que só haviam 2 filhos, Caim teme pela sua vida, no que ele andaria errante, fugitivo da presença de Deus? Ele temeu pela sua vida como? Com medo de animais? Bom, é bem verdade que Flávio Joséfos, interpretando essa passagem, ele diz que Caim aqui temeu foi o ataque de animais. Foi o que Caim temeu. Mas o relato aqui não fala que Caim temeu animais. Veja bem: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. Ora, nas palavras de Caim aqui, pelo menos a gente entende que ele estava temendo ser encontrado por outras pessoas. E como é que Caim pôde temer outras pessoas se só havia ele e Abel, e no caso só ele agora, porque Abel ele tinha acabado de matar? Como é que Caim ia temer isso aqui? Quem comigo se encontrar me matará. Interessante é que o Targum de Jonathan Ben Uziel, ele diz que o sinal que Deus pôs em Caim foi o sagrado nome inefável e impronunciável. Este foi o sinal que
Yau ou Yahvé colocou na testa de Caim a marca do nome inefável, para que quem encontrasse Caim não o ferisse. Então, tanto aqui como no Targum de Jonathan ben Uziel, deixa claro que já havia uma população, já havia muita gente quando Caim cometeu este assassinato. Quero também lembrar para vocês que a Bíblia Septuaginta, a Bíblia grega, ela confronta um pouco a data em que Adão teve, por exemplo, 100. Ora, nós sabemos que depois que, aliás, 7, depois que Abel morreu, Deus deu no lugar de Abel a 7. Pois bem, e o texto massorético que nós estamos lendo aqui, ele diz que Adão tinha 130 anos quando deu a luz, ou melhor, Adão tinha 130 anos quando gerou a 7. Porém, a Septuaginta diz que Adão tinha 230 anos, ok? Uma diferença aí para mais de 100 anos. Repito, a Septuaginta, o texto dos 70, o texto grego, diz que Adão tinha 230 anos quando gerou a 7. Flávio Joséfos também segue este mesmo relato, ok? E onde é que nós queremos chegar? Quer seja 130, quer seja 230 anos, então você vê que já houve um grande espaço de tempo entre o nascimento ou a criação de Adão e o assassinato aqui. Porque a Bíblia ela não vai entrar nos detalhes, mas você precisa entender o seguinte: já que Adão teve 7 com 130 anos, ou com 230, segundo a Septuaginta, então você vê que este assassinato aqui de Caim, tendo matado Abel, no mínimo, relaxadamente, eles já tinham aqui, ou pelo menos Caim já tinha a idade de 100 anos. No mínimo. Caim já tinha 100 anos, ou o próprio Adão já tinha 100 anos, no mínimo, relaxadamente. Ora, 100 anos é muito tempo. Isso é o suficiente para Adão ter gerado muitos filhos e mais filhos. Professor, mas até onde nós não lemos que Adão tenha tido outros filhos. Pois é, queridos. Essa é a questão, mas se você vir para Gênesis capítulo 5, vamos ver o que diz aqui. Vou ler do capítulo 5 em diante. 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, a Septuaginta diz 230, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e ele chamou Sete. Olha aqui, ó. Adão tinha 130, ou segundo a Septuaginta, 230. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. É bem verdade que, veja bem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Você pode até dizer, não, mas ele só teve filhos e filhas depois que gerou a Sete. Não, aqui você pode concluir isso, mas você pode também não concluir. Aqui simplesmente é uma palavra do autor, um esclarecimento a mais que ele está dizendo que Adão gerou filhos e filhas. E se acreditarmos que quem escreveu Gênesis 5 foi o mesmo que escreveu Gênesis 4, então fica fácil de nós entendermos que quando Caim matou Abel, Adão já tinha outros filhos, inclusive filhas mulheres, porque lá diz que Adão gerou filhos e filhas. E levando em conta que quando Caim matou Abel, Adão já estava com 130 anos, ou, segundo a Septuaginta, com 230 anos, então você vê que é muito tempo, mas muito tempo mesmo, muito tempo. Então, é o tempo suficiente para Adão ter gerado muitos filhos, e os filhos de Adão ter gerado outros filhos, e os filhos de Adão ter gerado outros filhos. Por isso é que nós temos na passagem aqui
de Gênesis, capítulo 5, 4, que diz, depois que gerou Sete, depois que gerou Sete, a informação, viveu Adão 800 anos. Aí aqui vem depois, e teve filhos e filhas. Aqui simplesmente ele está dizendo que Adão teve filhos e filhas, não está dizendo que ele teve filhos e filhas depois que gerou a Sete. Aqui ele só diz que depois que Adão gerou a Sete, viveu 800 anos. E aí ele começa uma nova sentença. E Adão teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Então, queridos, respondendo, vamos continuar nossa leitura. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ora, quem é que poderia matar Caim? Eram exatamente outros filhos de Adão, que seriam seus irmãos. Conforme a informação que nós temos de Gênesis 5, 4, com certeza que já havia uma grande população e eram exatamente filhos de Adão que estavam espalhados por outras terras. E Caim sabia disso. Quando Caim matou Abel, então já havia muita gente sobre a face da terra, ao ponto de ele temer ser encontrado por alguma outra pessoa, por algum parente seu, e ser assassinado. Então aqui eu já estou respondendo essa ideia de que possivelmente existiram outros homens antes de Adão. Bom, eu quero aqui responder àqueles que dizem que existiu uma raça pré-adâmica. Se isso foi verdade, se isso é uma verdade, não é uma verdade bíblica. O Gênesis coloca claramente Adão como o primeiro ser criado por Deus. A bem da verdade, eu tenho que deixar bem claro aqui que o Gênesis, o Bereshit, em hebraico, Gênesis, ele deixa bem claro que Adão foi o primeiro homem a ser criado por Deus e que antes de Adão não tinha seres humanos na Terra. Então, aqueles que especulam que houve uma raça pré-adâmica, como o Dr. Champlin e outros, eles estão especulando mais com base na ciência, porque a ciência diz que o homem vive há milhões e milhões de anos sobre a face da Terra. Houve os hominídeos, australopitecos, homo sapiens, e assim, existiram o homem em vários estágios. Mas isso aí já é uma coisa que fica para a ciência. E o relato bíblico, ele não é um relato que possa ser medido pela ciência. O relato bíblico, ele é um relato religioso. É perca de tempo alguém querer provar o que se diz aqui na Bíblia pela ciência, porque não vai conseguir. Então, tratando-se de narrativa bíblica, tratando-se do que nós lemos, Adão foi o primeiro homem a ser criado. O apóstolo Paulo concordava com isso, Jesus Cristo concordava com isso, e Paulo ele foi o primeiro homem a ser criado. Então, todos os demais homens que encontramos, inclusive esses que Caim temeu ser assassinado, quando Caim disse assim, quem comigo se encontrar me matará. Veja que Caim tinha consciência que havia outras pessoas além de ele, que já tinha muita gente. Então, quem foi que Caim temeu? Ele temeu seres humanos. Logo tinha seres humanos na terra. Mas esses seres humanos, de acordo com Gênesis, o relato não dá indicação de que esses seres humanos eram pré-adâmicos. Ao contrário, o relato bíblico, ele emenda, ele completa a informação e conforme nós temos em Gênesis 5:4, diz, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, ponto e vírgula, e teve filhos e filhas. Ponto e vírgula, quer dizer que o que vem depois é uma outra sentença, independente disso, e teve filhos e filhas. Então, juntando os relatos, nós entendemos que o Gênesis, ele coloca todas as gerações
todas as pessoas, os habitantes da terra, mesmo aqueles habitantes que Caim já conhecia, mas ele coloca como sendo descendentes de Adão. E não que fosse uma prole de pessoas, e não que fosse uma geração pré-adâmica. O Gênesis não leva para este lado. Se você quer provar que existiu pessoas pré-adâmicas, não é pelo livro sagrado que você vai provar isso. Se você acredita que houve gerações de homens, seja quais forem eles, poderiam não ser tão evoluídos quanto Adão, mas se você crê que houve homens sobre a face da terra antes de Adão, pois você vai provar fora da Bíblia Sagrada, não pela Bíblia Sagrada. Continuando a leitura. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim, e veja que Deus confirmou, assim qualquer que matar Caim, ou seja, o próprio Deus aqui reconhece que existiam outras pessoas. Ora, se não existisse mais ninguém, por que Caim ia temer? Se não existisse mais alguém além dele na terra, o que Caim iria temer? Volto a dizer, Joséfo diz que Caim temeu aqui o ataque de animais, mas não é isso. O relato aqui não está dizendo que ele temeu animais. O relato aqui está dizendo que ele temeu realmente o ataque de homens. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim. De acordo com o Targum de Jonathan ben Uziel, esse sinal seria a marca do nome inefável e impronunciável de Deus, Yud-Hei Vav-Hei, o tetragrama, que foi colocado na testa de Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Veja, ele foi para outro extremo, para outra terra, ao oriente do Éden. E coabitou com sua mulher. Outras versões dizem e conheceu. Conheceu e coabitou é a mesma coisa. Bom, tudo indica que Caim ele já saiu com a sua mulher. Ele não conheceu uma mulher lá. O relato aqui, ele está mais favorável a nós entendermos que Caim, quando saiu, já saiu com a sua mulher. E quem garante que, não vou especular nada, o que eu posso afirmar aqui é que Caim já saiu com a sua mulher. Professor, mas o relato lá não diz nada. Mas aqui, Gênesis 4:17 está dizendo, e coabitou com sua mulher. Em outras versões diz, conheceu sua mulher. Mas conheceu e coabitou é a mesma coisa. Então tudo indica que Caim já saiu com a sua mulher. Logo, fica provado que quando Caim assassinou Abel, não existia só ele e Abel. Já existia a mulher de Caim. E quem era a mulher de Caim? Era uma das filhas de Adão, porque em Gênesis 5:4 diz que Adão gerou filhos e filhas. E mesmo que Caim não tivesse saído com a sua mulher, mas vamos aderir aqui a outra teoria, que diz que não, que Caim conheceu a mulher que seria sua esposa, lá na terra de Nod. Ainda assim permanece de pé que existiam outras pessoas além de Caim. Permanece de pé ainda que existiam outras pessoas além de Caim. E aí volta a dizer, aqueles que querem encontrar aqui uma prova de uma raça pré-adâmica não encontrarão, porque Gênesis 5:4 contradiz isso. Diz, e depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, esta mulher de Caim era uma das filhas de Adão. Aí você pode dizer, mas professor, a Bíblia ela condena lá em Levítico o ajuntamento de irmãos. Mas isso é em Levítico, na lei de Moisés. Aqui nós estamos falando de começo, estamos falando do Gênesis, do Bereshit. Gênesis. Estamos falando do Bereshit, do início das coisas. Como é que Adão teve filhos e filhas? Esta lei dos irmãos não poderem se acasalar, ela não se aplicava a esse tempo, porque eram as primeiras pessoas. Essa é a ideia do autor sagrado, queridos. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade. Você acha que Caim edificou essa cidade só? E você acha que ele edificou essa cidade apenas com seu filho? Caim edificou uma cidade e ele chamou
Enoque, o nome de seu filho. E aí vai. Então, a nossa homilia, ela pretende provar aqui que quando Caim matou Abel, não existia apenas ele e Abel sobre a face da terra, mas já existia uma grande população, não sei quantos. Mas por que sabemos? Por causa dos outros relatos que lemos. Primeiro, lemos que Adão gerou filhos e filhas. Lemos que quando Caim saiu, coabitou com sua mulher, conheceu sexualmente e teve filhos com ela. E o primeiro filho de Caim foi Enoque. E daí Caim construiu uma cidade e deu o nome do seu filho Enoque. Então a gente vê aqui que já existia uma população. A mulher de Caim é uma prova de que quando Caim matou Abel, não existia apenas Caim e Abel. O fato de Adão ter gerado filhos e filhas também prova isso. E é o que prova. Mas de forma nenhuma isso prova que existia uma raça pré-adâmica. Não, isso aí é ler o que não está no registro sagrado, queridos. Isso aí é ler demais, como diz a história. Então, eu tenho profunda admiração pelo Dr. Russell Norman Chambliss, como por outros, né? Mas o fato de a gente admirar um teólogo não quer dizer que a gente tenha que concordar com tudo o que ele diz. E neste ponto, eu acho que biblicamente falando isso não é possível. Se bem que, a bem da verdade, ele não vai dizer que biblicamente isso é possível se provar. Ele vai mais pelo campo da ciência. Assim como também na enciclopédia de dificuldades bíblicas que eu tenho aqui, esqueci o nome do autor, ele também vai mais pelo campo da ciência, da arqueologia, e não vai pela Bíblia. Porque de fato é impossível você provar biblicamente que existia uma raça pré-adâmica. Mas tem aqueles que se aventuram ainda e encontram na mulher de Caim uma prova de que existiam outros habitantes além de Caim, Abel e Adão, e que esses habitantes teriam vindo antes de Adão, o que não é verdade. Não é verdade. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição agora. Ok? Se você ainda não é inscrito, você faça a sua inscrição, dê o seu like, porque isso é muito importante para a divulgação do trabalho. Interaja comigo aí, ok? Faça a divulgação do meu trabalho, repasse para outros, repasse o meu vídeo, me ajude. Se eu estou te ajudando em termos de conhecimento, vamos fazer esse lava-mãos, essa troca de mãos, troca de favores. Você acha que está sendo ajudado? Você acha que eu dei alguma informação útil para você? Pois eu gostaria que você fosse também útil para mim. Na verdade, você já está sendo útil em estar me assistindo, mas seja mais útil. Divulgue meu trabalho e se inscreva no meu canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.